Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Sobre Coluna. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião e especialista em coluna e hoje nós vamos conversar sobre a anatomia da coluna torácica. Nós já tivemos aqui aula sobre a anatomia da junção crânio-cervical, da coluna cervical e hoje vamos falar sobre a coluna torácica, um segmento de fundamental importância para um dos três principais pilares da coluna, que é de sustentação do nosso corpo. Vocês vão entender o motivo disso. Bom, para vocês entenderem melhor, eu peço que acompanhem pela imagem, onde nós temos aqui uma representação de um corpo humano, com a visualização das estruturas ósseas, onde podemos ver aqui o esqueleto axial. E notem aqui, deste segmento T1 até T12, nós temos aqui a coluna torácica, exatamente formada por 12 vértebras. O primeiro ponto que chama a atenção, que eu acabei de falar, é que a coluna torácica ela tem um papel importante de sustentação do nosso tronco, exatamente por conta desse arcabouço que é formado ao redor da coluna pelas costelas, que vocês podem perceber. Nós temos aqui 12 pares de costelas que estão se articulando com a coluna torácica. E por conta disso, exatamente por conta dessas costelas, isso gera algumas características específicas neste segmento da coluna. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma primeira vértebra T1 e vou excluir ela aqui, vou isolar ela para a gente entender melhor a anatomia desse segmento, dessa vértebra. Então notem, aqui nós temos características básicas de uma vértebra, como corpo vertebral, processo espinhoso, processo transverso, as lâminas e os processos articulares superior e aqui embaixo o processo articular inferior e aqui o forame vertebral, que é por onde vai estar passando aqui a medula espinhal. Mas notem que além disso nós temos aqui outras estruturas, características desse segmento. Nós temos aqui uma fóvea costal superior, que vai estar se articulando com a costela na sua porção superior, e uma fóvea costal inferior, que vai estar se articulando com a costela do segmento inferior. Então aqui a primeira costela vai estar se articulando na fóvea costal superior, e aqui a costela da vértebra inferior, do segmento inferior, vai estar se articulando aqui nessa porção do corpo vertebral. A costela deste segmento, então aqui nós temos a vértebra T1, então a primeira costela ela vai se articular em sua cabeça, aqui na fóvea superior, e o seu tubérculo vai se articular aqui no processo transverso da vértebra, exatamente na fóvea transversa, nessa estrutura que está aqui. Eu vou voltar aqui a imagem que eu acredito que a gente consiga mostrar essa estrutura. Vamos voltar aqui assim. Pronto, perfeito. Então aqui a gente consegue entender isso, vou dar uma aproximada para vocês entenderem melhor. Então, a costela ela se articula na fóvea superior e o tubérculo da costela, lembre que a costela é formada aqui pela cabeça, pelo colo e pelo tubérculo. Então a cabeça se articula na fóvea superior e o tubérculo se articula aqui com o processo transverso em cada um dos segmentos. Isso só muda, esse detalhe, essa característica, só muda aqui embaixo, nas vértebras T10, T11 e T12, onde essas costelas elas vão se articular apenas e exclusivamente aqui no corpo vertebral, não vão se articular aqui no processo transverso, ou seja, isso muda um pouco aqui embaixo nesses três últimos segmentos. Além disso, existem também outras características específicas dessa região, vocês vão entender mais aqui à frente, Então, nós temos costelas que são consideradas como verdadeiras, falsas e flutuantes. O que é isso? As costelas verdadeiras são aquelas costelas que vão de T1 até T7, pois são costelas que vão se articular aqui na frente junto ao externo, através da articulação costal aqui, junto ao externo. Já as costelas de T8, T9 e T10, vocês podem perceber que elas não se articulam diretamente com o externo, Então T8 está aqui, T9 e T10, elas não se articulam diretamente com o externo. Isso faz com que nós utilizamos a nomenclatura de costelas falsas. Já de T1 a T7 são costelas verdadeiras. E abaixo em T11 e T12 nós temos aqui as costelas flutuantes.
pois elas terminam aqui como se estivessem flutuando, elas não se articulam com nenhuma estrutura, né? Enquanto que T8, T9 e T10 se articula indiretamente, né? Como vocês podem ver na imagem, T8, T9 e T10 se articulam indiretamente, T11 e T12 não se articula na sua porção anterior, apenas na sua porção posterior no corpo vertebral. Temos também aqui que salientar algumas estruturas ligamentares, né, que nós já falamos inclusive de algumas delas. Então nós temos aqui na porção posterior o ligamento supraespinhoso, que liga os processos espinhosos. Temos também, entre esses processos espinhosos das vértebras torácicas, o ligamento interespinhoso, que vai estar nessa região. Lembrando aqui, né, já que a gente está falando do processo espinhoso das vértebras torácicas, na porção torácica vocês vão notar que o processo espinhoso ele é bem alongado, bem comprido. Isso tem uma característica importante, pois limita o movimento de extensão da coluna torácica, pois quando a gente estende a coluna torácica, um processo espinhoso encosta no outro. Existe também uma dificuldade de flexão do segmento torácico, por conta do externo que está à frente. Então nota que o segmento torácico ele tem pouca mobilidade, tanto de extensão quanto de flexão. Na coluna torácica nós temos mais movimento de flexão lateral e também temos pouco movimento de rotação. Boa parte do movimento de rotação do nosso tronco quem faz é a coluna lombar. Continuando aqui falando sobre os ligamentos dessa região, aqui entre as lâminas nós vamos ter o ligamento de Flavum ou ligamento amarelo, né, que nós já falamos sobre ele, inclusive sobre na anatomia da coluna cervical. É o ligamento que vai estar protegendo ali a porção posterior do saco dural que está revestindo a medula espinhal. Adentrando aqui na porção mais anterior da coluna, né, nós temos o ligamento longitudinal anterior, que vai estar na porção anterior dos corpos vertebrais. E no interior do canal vertebral nós temos o ligamento longitudinal posterior. Vai estar aqui, vamos ver se a gente consegue isolar ele para deixar bem nítido, né? Então aqui, vou aproximar um pouco mais, ó. Aqui nós temos o ligamento longitudinal posterior, né? Aderido aqui na porção posterior dos discos intervertebrais. Perfeito? Características clínicas interessantes da coluna torácica, né? Então, é possível termos, por exemplo, hérnia de disco na coluna torácica? Sim, é possível, mas bem menos frequente do que na coluna cervical e na coluna lombar. E isso acontece porque é exatamente um segmento onde nós temos pouca mobilidade. E a gente sabe que a mobilização muitas vezes é responsável pelo processo de degeneração da coluna. Então, a coluna torácica, como nós temos pouca mobilidade nessa região, é difícil identificarmos hérnias de disco nesse segmento. Para vocês terem ideia, apenas 1 a 2% das hérnias de disco se desenvolvem na coluna torácica. Um outro ponto interessante é que, por mais que se desenvolva hérnia de disco na coluna torácica, aqui nós não temos plexo, né? Então vou acrescentar aqui os nervos para vocês entenderem. Perfeito. Então aqui acrescentei as estruturas nervosas. Então, diferente de, por exemplo, aqui embaixo na coluna lombar que nós temos o plexo lombosacral e aqui na coluna cervical que nós temos o plexo braquial, na coluna torácica o que nós vamos ter aqui são os nervos intercostais que vão estar passando aqui na porção inferior das costelas, sem a formação de plexo, e são nervos que não têm função motora. Então isso faz com que, por mais que se desenvolva uma hérnia de disco, ali a gente não vai ter uma sintomatologia tão exuberante, porque a gente sabe que essas hérnias de disco geralmente vão comprimir raízes do plexo lombosacral ou do plexo braquial, que vão causar uma sintomatologia mais acentuada. Já na coluna torácica, por mais que se desenvolva ali uma hérnia de disco, essa sintomatologia não tende a ser tão importante. Às vezes o paciente vai ter apenas uma queixa de dor na coluna dorsal, que chamamos de dorsalgia, mas geralmente não é tão exuberante essa clínica do paciente com hérnia de disco torácica. E além de ser também muito pouco frequente, como nós já conversamos. Perfeito? Então essa foi a aula sobre a anatomia da coluna torácica. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir, compartilhar, e caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, também se inscreva para que você possa receber conteúdos como esse, não só falando sobre anatomia, mas falando sobre algumas patologias da coluna vertebral, dando dicas práticas de como você cuidar da sua coluna no dia a dia, pois para mim é muito importante disseminar esse tipo de informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.